Números, capítulo 19. As cinzas e a água da purificação. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: Eis uma prescrição da lei de Yahvé ordena. Comunica, pois, aos filhos de Israel, que tragam a ti uma novilha vermelha sem defeito, perfeita, e que não tenha ainda sido submetida a jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote, será levada para fora do acampamento e será sacrificada na presença dele. Depois o sacerdote Eleazar tomará com o seu dedo um pouco do sangue e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Queimar-se-á então a novilha à vista dele. O couro, a carne, o sangue e os excrementos serão queimados. O sacerdote tomará em seguida madeira de cedro, um galho de isopo e lã tingida de vermelho, e os lançará no fogo onde arde a novilha. Lavará então as suas vestes e banhará seu corpo com água. Depois disso entrará no acampamento, mas ficará ainda impuro até a tarde. Da mesma maneira, aquele que queimou a novilha lavará suas vestes, banhará seu corpo com água e será considerado impuro até a tarde. Um homem considerado cerimonialmente puro se encarregará de recolher as cinzas da novilha e as depositará num local puro, fora dos limites do acampamento. Ali, as cinzas serão guardadas pelo povo de Israel, a fim de serem usadas na preparação da água lustral, que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve como sacrifício para tirar pecados. Aquele que tiver recolhido as cinzas da novilha, lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde, tanto para os filhos de Israel como para o estrangeiro que habita entre eles. Este será um decreto perpétuo. Caso de impureza. Aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro durante 7 dias. Portanto, deverá purificar-se com essa água lustral no 3º e no 7º dia. Então, será considerado novamente puro. Contudo, se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará livre da impureza que adquiriu. Qualquer pessoa que tocar num cadáver humano e não passar pela cerimônia de purificação, contamina a habitação de Yahvé, e será sumariamente banida do meio do povo de Israel. Visto que as águas lustrais não foram aspergidas sobre essa pessoa, sua imundícia permanece sobre ela. Esta é a lei que deve ser aplicada quando uma pessoa morre numa das tendas. Quem quer que entre na tenda e quem quer que aí se encontre ficará imundo 7 dias. Está igualmente impuro todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com uma tampa ou com uma atadura. Todo aquele que estiver no campo e tocar em um ser humano que tenha sido assassinado à espada ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou mesmo num osso humano ou em uma sepultura, ficará imundo durante 7 dias. Ritual das águas purificadoras. Tornar-se-á para a pessoa em situação de impureza cerimonial um pouco das cinzas do holocausto de purificação em um jarro. Em seguida, derramar-se-á água corrente sobre as cinzas do vaso. Em seguida, um homem cerimonialmente purificado pegará um galho de isopo, o molhará naquela água e o aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que ali estiverem, bem como sobre aquela pessoa que houver tocado uma óssea humana, um homem assassinado, qualquer cadáver ou túmulo. Aquele que estiver puro fará aspersão sobre o impuro, no 3º e no 7º dia. E no 7º dia o impuro estará livre da imundícia do seu pecado. Aquele que estava sendo purificado lavará suas vestes e se banhará com água, e ao pôr do sol daquele dia estará puro. Mas, se aquele que estiver imundo não se purificar, será imediatamente banido da congregação, porquanto contaminou de morte o santuário de Yahvé. As águas da purificação não foram aspergidas sobre essa pessoa, e a imundícia permanece sobre ela. Isto será para eles um estatuto perene. Aquele que fizer a aspersão das águas lustrais lavará suas roupas, e aquele que tocou essas águas ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que o impuro tocar ficará imundo também, e a pessoa que o tocar ficará cerimonialmente impuro até o pôr do sol. Números, capítulo 20. As águas de Meribá, rebelião. No 1º mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zim e armou acampamento em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e exclamaram:
Quem dera tivéssemos todos perecido quando os nossos irmãos tombaram mortos diante de Yahvé. Por que conduzistes a Assembleia do Senhor a este deserto para que aqui morrermos, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras e até mesmo sem água para beber. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro. Prostraram-se com seus rostos rente ao chão e apareceu-lhes a glória de Yahvé. Então o Senhor ordenou a Moisés: Toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, dize a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar a água da rocha e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: Ouve agora, rebeldes, será que tereis de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e dos seus rebanhos. Contudo, disse Yahvé a Moisés e a Arão: Visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Edom nega a passagem a Israel. Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram transmitir ao rei de Edom a seguinte mensagem: Ao rei de Edom, assim fala teu irmão Israel. Tu mesmo sabe quantas tribulações nos tem advindo. Nossos pais desceram ao Egito, onde habitamos por longos anos. Os egípcios, entretanto, nos maltrataram muito, bem como os nossos antepassados. Clamamos a Yahvé, ele ouviu nossas orações e enviou o anjo que nos libertou do Egito. Eis que agora estamos todos em Cádiz, cidade localizada na fronteira do teu território. Desejamos, se isso te parece bem, atravessar a tua terra. Não atravessaremos os campos nem as vinhas, também não beberemos água dos teus poços. Seguiremos a estrada real, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, até que atravessemos todo o teu território. Porém, Edom contestou-lhes: Não passarás por minhas terras, pois do contrário marcharei preparado para a guerra contra ti. Então a congregação dos filhos de Israel ponderou-lhe: Seguiremos pela estrada real, a principal, de terra batida. Se bebermos da tua água, se os nossos animais beberem da tua água, pagaremos o valor que te desejares por ela. Basta que nos deixe atravessar o teu território a pé, nada além disso. Contudo, Edom retrucou-lhe irredutivelmente: Não passarás por minhas terras. E Edom partiu com seu exército grande e bem armado ao encontro do povo de Israel. Considerando que Edom recusou-se terminantemente a conceder permissão para atravessar o seu território, toda a congregação de Israel desviou-se dele. A morte de Arão no cume de Or. Toda a comunidade israelita saiu da cidade de Cádiz e chegou até o monte Or. E foi naquele monte, próximo à fronteira de Edom, que o Senhor comunicou a Moisés e a Arão: Eis que Arão se reunirá a seus antepassados. Não entrará na terra que darei aos filhos de Israel, visto que fostes ambos rebeldes à minha palavra, junto às águas de Meribá. Toma, portanto, a Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir a montanha de Or. Ao chegar ao alto do monte, tira as vestes de Arão e coloca-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido a seus pais. É exatamente ali que ele vai morrer. Moisés fez tudo em conformidade com as ordens do Senhor. Subiram o monte Or à vista de toda a congregação. Moisés tirou as roupas sacerdotais que Arão vestia e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto da montanha. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Toda a comunidade soube que Arão havia expirado e toda a nação de Israel chorou e pranteou por ele durante 30 dias. Números capítulo 21. O rei de Arade, o cananeu, que habitava o Neguebe, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim,
Então, com seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Foi quando a congregação de Israel apresentou este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti. Como anátema, todos os despojos conquistados serão dedicados ao Eterno. E Yahvé, o Eterno, deu atenção às súplicas de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades. E por esse motivo, esse lugar passou a ser chamado de Ormá, consagração, a serpente de bronze. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados desse alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao subirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. A viagem até a terra dos Moabitas. Partiram os filhos de Israel e armaram acampamento em Obote. Depois deixaram Obote e acamparam em Lié-Abarim, ruínas de Abarim, no deserto em frente ao território de Moabe, ao lado do sol levante. Saíram dali e acamparam no vale de Zered. E partiram das torrentes de Zered e armaram o acampamento do outro lado do rio Arnon, que passa pelo deserto, e se estende até o território amorreu. O próprio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Eterno: o que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e a corrente dos ribeiros que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Ber, o poço onde o Senhor falou a Moisés: reúne o povo e eu lhe darei água. Foi quando todo Israel entoou esse cântico: jorrai água, ó poço, cantai todos sobre a história das suas águas. A respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e líderes do povo abriram com bastões de comando e seus cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que se abre para os campos de Moabe, em direção às alturas de Pisga, que fica diante do deserto e o domina. Israel vence Seom e Og. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, a fim de dizer-lhe: desejo atravessar tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. Não beberemos a água dos teus poços. Seguiremos a estrada do rei, a principal, até que tenhamos atravessado todo o teu território. Seom, contudo, não permitiu a Israel atravessar suas terras. Reuniu todo o seu povo, marchou pelo deserto ao encontro de Israel e chegou a Jaza, onde combateu contra os israelitas. Israel, porém, os venceu à espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Assim, os israelitas conquistaram todas as cidades dos amorreus e ocuparam-nas, incluindo Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade onde habitava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita que havia tomado todas as suas terras até o rio Arnon. É por esse motivo que se costumam dizer os poetas: vinde a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo jorrou de Esbom,
Labaredas fluíram da cidade do rei Seom e devoraram Ar de Moabe, consumiram as alturas de Arnon. Ai de ti, ó Moabe, estás arrasado, ó povo de Camos. Fez dos seus filhos fugitivos e das suas filhas cativas de Seom, rei dos amorreus. Sua posteridade foi destruída desde Esbom até Dibom. Nós os aniquilamos pelo fogo desde Nofá até Medeba. Assim os israelitas habitaram na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou as pessoas para espionar a cidade de Jazar. Em seguida conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazar e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então o povo de Israel retornou e subiu pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. E Yahvé encorajou Moisés, dizendo: Não temas, eis que já o entreguei em tuas mãos, ele, o seu povo e toda a sua terra. Tratá-los-á da mesma maneira que tratassem Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Foi assim, portanto, que os israelitas mataram Og, os filhos e todo o seu povo. Não sobreviveu uma só pessoa, e tomaram posse da terra deles.